você que é do meio artístico, do Domingão do Faustão, você deve conhecer e conviver com pessoas que tiveram muita notoriedade, muita fama e de repente não conseguiram mais trabalho e entraram em depressão por conta disso. Você deve conhecer pessoas que entraram em depressão pela fama, enfim. Conta pra gente um pouquinho, não precisa citar pessoas, mas do que você viu, né, de depressão nessas pessoas que por conta dessa notoriedade acabaram entrando em depressão. Então, lá no Domingão do Faustão, a gente tem um quadro que chama Ding Dong, que é um quadro que as pessoas vão lá, vão os artistas, e eles têm que adivinhar a música. E o Fausto sempre dá oportunidade para artistas antigos também, que já tiveram assim, muito sucesso antigamente, e hoje em dia já estão meio que esquecidos, então ele dá oportunidade para esses artistas também voltarem. E aí a gente vê muito, assim, artistas renomados antigamente se emocionam, choram muito, porque é muito louco, né? Há 20 anos atrás era um auge no Brasil, todo mundo ouvia, era febre nacional, e hoje em dia muitas pessoas não sabem nem quem são, né? Os jovens mais novos, assim. E é isso, as pessoas que vão lá, os artistas que vão lá e que passam por essa transição, por essa história, eles ficam muito emocionados e são extremamente agradecidos, porque, imagina, eu me coloco no lugar também, imagina você tá com super sucesso e de repente você ser esquecido. Então é comum as pessoas entrarem em uma tristeza profunda e até quadros de depressão, né? No meio artístico, então, tem bastante disso. Muito, muito mesmo. Poxa vida. Mas eu acho que é importante lembrar também que nem sempre a depressão ela tem uma causa, né? Não precisa acontecer isso que eu ia algo. perguntar pra vocês, porque às vezes a gente vê uma pessoa super feliz, aparentemente, né? Tipo, a pessoa tá mega bem feliz, casada, estruturada e tá depressiva. Exatamente. Qual que é o motivo? Então, são fatores hereditários, né, que podem influenciar, né, reações químicas cerebrais, né, que estão descompensadas, né, sim. E aí leva a pessoa a esse estado, né, ela não consegue sentir alegria com nada, não sente prazer em nada, né, por mais que esteja tudo bem na vida da pessoa, tenha trabalho, tenha uma família, ela não consegue se sentir feliz com aquilo, não consegue ter prazer. Só enxerga o lado negativo das coisas. Só enxerga o lado negativo. Que na verdade a gente que tá de fora acha que tá tudo lindo, mas ela não, ela só enxerga os problemas que às vezes ela até cria, né? Exatamente. A depressão, ela tem uma relação intrapessoal. Ela tá totalmente ligada com o funcionamento intrapessoal, ou seja, como que o sujeito se relaciona com ele mesmo. O que ele pensa dele mesmo, o que ele acha dele mesmo, como ele convive com ele mesmo, né? São as próprias questões, né? Baseado até em referências externas, mas o convívio, por isso que é intrapessoal. A relação que ele tem com ele mesmo, muitas vezes está distorcida da realidade, está distorcida do meio, está distorcida do seio familiar. E aí ele entra em depressão, ele deprime o humor, né? Não estabiliza e entra no transtorno depressivo. Então tem muito a ver com a relação dele com ele mesmo. Tá? E aproveitando, nós fizemos uma seleção, né, de perguntas, porque diariamente a gente recebe em nossa caixa de e-mail muitas perguntas relacionadas a diversos tipos de transtornos emocionais ou mentais, mas a gente separou algumas relacionadas à depressão, né, para que nossos especialistas também respondam todas elas. Obviamente a gente separou algumas para que o vídeo não fique muito longo e vocês também fiquem à vontade em perguntar, tá? Então a gente separou algumas, aproveitando o gancho dessa discussão da questão até dos artistas, de rede social, combina bem com uma pergunta de uma moça chamada Celina Costa. Ela é de Cascavel do Paraná e ela pergunta assim: por que a incidência de depressão nos jovens aumentou tanto? Acho que o Glaucio poderia responder. Estou com as perguntas aqui da Celina Costa. Celina, é importante a gente entender o seguinte, nos jovens, a incidência de aumento de depressão nos jovens, ela tem uma questão narcísica envolvida muito forte. O que acontece? Os jovens hoje, eles estão muito envolvidos com uma demanda social muito grande. O que ocorre? Eles hoje, eles têm rede
rede social, eles querem like no Instagram, eles querem ter views não sei aonde, tribalização, estão envolvidos com moda, eles têm uma demanda, né? Acho que vocês até devem entender bem disso, eles têm uma demanda social muito grande, né? De serem vistos, serem notados, receberem likes, de botar uma roupa bonita lá e postar e os amigos todos, né, elogiarem, darem likes. Buscando uma aprovação. Buscando uma aprovação. E quando isso não acontece, né, tanto que a Celina, se não me engano, ela é professora, né? Quando isso não acontece, esse jovem, ele deprime. E ele não sabe lidar com isso. Não sabe lidar com isso, porque no primeiro momento ele entende como rejeição. Né? Ele não sabe lidar com isso, ele deprime, não consegue elaborar isso, né? Tem essa questão de hoje se fala em tribalização, de ser pertencente ao meio, né? A pessoa não elabora isso, esse jovem não elabora isso, ele vai deprimindo, pronto, entra dentro de um transtorno depressivo, que se não tratar, que se não for levado aos meios de tratamentos adequados, que vamos falar no final, né? Se não for tratado e essa depressão se estende, esse jovem vai inclusive perder rendimento escolar, vai acabar sendo disfuncional na família, em outras áreas da vida aí. E eu tenho mais uma pergunta. Por exemplo, se eu percebo que um amigo meu próximo, ele tá ficando depressivo, tá ficando triste sempre, não quer sair, não quer fazer nada, como que eu posso fazer pra ajudar ele? Porque às vezes a gente vê a pessoa triste, a gente quer empurrar ela pra fazer alguma coisa, às vezes é o contrário, a pessoa fica pior ainda. Exato. Como que eu devo agir com essa pessoa? Então, a pessoa deprimida, ela precisa se sentir acolhida, né? Então, frases do tipo, olha, eu tô aqui, né? O que eu posso fazer por você? A culpa não é sua, né? De estar se sentindo assim. Incentivar essa pessoa a procurar tratamento, falar, poxa, eu vou com você, vamos, né? Vamos nos informar sobre o que está acontecendo, vamos procurar um profissional, né? Então, é muito importante você estar presente, né? Estar sempre em contato com essa pessoa, perguntar o que ela está pensando, o que ela está sentindo, né? E o que eu não devo fazer de forma alguma? Porque às vezes a gente quer ajudar e acaba atrapalhando, não tem isso? Tem então, isso também. Qual que seria esse cuidado que eu tenho que ter para não prejudicar mais ainda a situação da pessoa? Então, tem algumas frases típicas até que as pessoas costumam falar, né? Uma delas poxa, tenta olhar as coisas pelo lado positivo, né? Não adianta falar isso para um deprimido, né? Não vai conseguir. Ele só vai ter, a predominância dele é de pensamentos negativos, né? Ele vai olhar tudo pela perspectiva negativa. Então, não adianta falar isso. Não é uma escolha da pessoa, né? Outra coisa é falar, poxa, mas fulano, tal pessoa tá numa situação muito pior que a sua, né? Entendi. E você tá aí, tem tudo e não é feliz, não é agradecido, né? Então comparar a situação dessa pessoa com outras situações. A comparação, então, não é legal. Também não. Porque eu vejo muita gente, por exemplo, quando tem um término, aí o amigão chega e fala, ih, rapaz, quem perdeu foi ela, né? O famoso, quem perdeu foi ela, você esquece ela. Isso também, então, é errado? Não, nesse caso que você tá falando, eu acho que ele tá dando uma força, né? Aquela força de brother e tal. Aumentando a autoestima da pessoa, né? Mas, a gente por costuma exemplo, brincar, não, ele é feio, cara, olha só, a gente trocou, mas aquele cara é muito mais feio que você e tal. É a comparação. Sim. Que você quer tentar analisar. Então, mas, por exemplo, a pessoa, sei lá, ela tá deprimida, ela vai sempre com pensamentos negativos, mas ela fala, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho um carro, porque eu não tenho, né? E aí a pessoa vem e fala, poxa, mas olha aquela pessoa ali, ela tá passando fome, ela não tem emprego, né? E não tá assim. Né? Mas o problema... Ela trabalha, né? E por que você tá assim? Né? Mas não pode comparar, então, o problema do depressivo com o de outras pessoas. Até porque os problemas são diferentes, São diferentes, né? E as pessoas encaram os problemas de formas diferentes. diferentes. Cada um da sua forma, exatamente. A pessoa que está triste, como aquela que você deu exemplo de manhã, poxa, acordei triste, né, da abstração seletiva, temos que olhar o lado positivo. Isso é uma coisa, né? O depressivo, né, se você começar a fazer comparações, falar, olha, não fica assim, é pior. Aí que ele fica pior mesmo. O depressivo, ele precisa ser acolhido. Né?
né? Ele precisa do que a gente chama na psicanálise de holding. Ele precisa saber que você está lá, né? Que você é um continente para ele. Não precisa de mais alguém julgando, Exato. precisa de alguém acolhendo. Ele precisa de alguém que saiba que, olha, tô aqui. Se Certo. precisar, tô aqui. Né? Ele precisa saber que ele tem alguém que, no momento de angústia, em qualquer momento, que ele tenha alguém que ele possa contar. E não alguém que vai ficar julgando ele, que vai ficar empurrando ele para atividades que ele não consegue fazer. Não é que ele não quer fazer, é que ele não consegue. Por isso, lembra que eu falei no começo do vídeo? É o não existir através da dor e do sofrimento. Se eu não existo, como é que eu consigo fazer alguma coisa? Entende? Então não adianta ficar Por empurrando. isso que é bom esse bate-papo, porque assim, muitas vezes eu nem julgo quem faz isso, porque a pessoa, quando ela faz isso, ela quer deixar a outra com vergonha de estar depressivo. Sim. Por exemplo, a Érica tá mal. Eu vou falar, Érica, pelo amor de Deus, um monte de gente aí que não tem nem o que comer, cara. Então a gente quer ir sempre lá, radicalidade, né? Que fala, Érica e tal. Só que aí a pessoa, ao invés de melhorar, eu acredito que ela fica mais inibida, atua mais. ela não vai desabafar mais comigo, porque ela vai falar assim, mano, agora eu não consigo nem mais falar com ele, porque ele vai me jogar na cara coisas piores e tal. Sim. Então é pior, né? A pessoa vai só se colocando num buraco e daqui a pouco não tem mais saída, A pessoa né? se isola mais, né? Não vai pedir ajuda. E esse quadro com certeza vai piorar muito. Certo. O depressivo, uma característica bem clássica do depressivo, de quem vive o transtorno depressivo, a doença, é a perda do autocuidado. Ele não toma banho, ele não faz a barba, se for mulher ela não se maqueia, não se depila, fica dias na cama. É a perda. Ele não vê mais o brilho, né, em Da viver. autopreservação, do autocuidado, a pulsão de vida vai embora. Certo. Né? Então, esse é um sintoma muito clássico. E aí, a pessoa que perdeu a pulsão de vida, que perdeu o autocuidado não está preservado. E você vai ficar empurrando, né? Normalmente as pessoas mais próximas, né, Lori? Sim. Vão ficar empurrando, olha, vamos lá, vamos para academia, vamos caminhar, vamos fazer isso, olha, todo mundo está indo, você não vai por quê? Pior. Eu não vou porque, cara, eu não vou. A pessoa não vê sentido, né? Não vê mais sentido em fazer as coisas. É triste, né? É uma realidade muito triste. Mas acho muito legal. Até obrigada, né, por ter convidado. Acho que o Lucas deve pensar a mesma coisa. Por ter essa oportunidade de conversar com as pessoas que estão vivendo problemas, que às vezes não acham que não tem saída, ou às vezes convivendo com uma pessoa próxima sua que tá cada vez se afundando mais. É bom a gente conversar e saber que tem gente que passa por isso também, né? Érica, Lucas, Lori, você aí de casa, tem uma coisa que é muito importante. Para que existem os sentimentos? Para serem vividos, experimentados. Eu tenho que sentir raiva, eu tenho que sentir alegria, eu tenho que sentir prazer, eu tenho que sentir tristeza. Os sentimentos existem para serem experimentados, vividos. O que eu não posso é me transformar neles. De alguma maneira, a pessoa que tem o transtorno depressivo, a doença da depressão, ela se tornou, de alguma maneira, tá, gente? Muito grosseiramente falando, ela se tornou a dor e o sofrimento. Ela se tornou isso. Né? O depressivo, né, ele tem abstração seletiva, mas ele é só dor, sofrimento o tempo todo. Certo. Entende? Entendo. Aqui o exemplo que você deu, eu termino um namoro, pô, eu vou ter abstração seletiva, eu vou olhar só o que tá ruim, o champanhe perdeu o gosto, o sol perdeu o brilho, as estrelas não estão brilhando. Né? O depressivo não consegue nem ver isso. Entendi. Entende? Realmente, né, a depressão é uma doença séria, grave, né, e infelizmente muitas pessoas até cometem suicídio. Então é muito importante essas dicas para que as pessoas de casa que não sabem lidar com a situação, né, possam ter um pouco de orientação, né, e saber lidar com alguém em casa ou alguém que conheceu ou conhece que tem a depressão. E prosseguindo com as perguntas, nós temos mais uma pergunta aqui da Malu De Luca, ela é decoradora de João Pessoa, Paraíba. Ela pergunta: eu sou divorciada e já fui diagnosticada com depressão leve, mas não me tratei. Ela não é tão perigosa? Você poderia responder, Glaucio? Posso.
Ela é de... Cadê ela? João Pessoa, Paraíba. João Pessoa, obrigado pela pergunta. Malu de Luca, obrigado pela pergunta. Olha, a depressão crônica leve, ela tem os mesmos sintomas da depressão grave, só que menos intensos, né? Porém, eles duram mais tempo, 2 anos, 2 anos ou mais, né? Alguns sintomas, como por exemplo, perda do apetite, distúrbios do sono, irritabilidade, né? Algumas coisinhas assim, isso não são tão presentes ou quase não existem. Porém, é muito importante porque ela falou aí que não se tratou, não foi isso? Foi, isso mesmo. Ela foi diagnosticada, e não se tratou, né? Em geral, Malu, as pessoas que têm a depressão crônica leve, por ter sintomas menos intensos, elas acham que não precisam se tratar, só que o índice de suicídio é o mesmo daqueles que têm depressão grave. Então ela é tão importante ser tratada quanto a depressão grave. Não é porque ela tem sintomas mais brandos, mais leves, né, que não deve ser tratada. Né? Às vezes a pessoa fica 2 anos, 3 anos, com aqueles sintomas leves, presentes o tempo todo, e fala, eu consigo empurrar com a barriga, vou indo, porque eles estão sempre presentes, 2 anos ou mais. Mas o índice de suicídio, né, é o mesmo daquele que tem depressão grave. Então precisa sim ser tratado. Perfeito. Tá? Perfeito. Por falar em tratamento, né, acho que é interessante a gente falar sobre tratamento, né? Qual é o tratamento adequado para a depressão, Malu? Né, já que você é decoradora, vamos decorar o seu tratamento, né? Que tal? Olha, psicoterapia, psicóloga, psicanalista, a terapia que você achar mais adequada é importante. Procurar um psiquiatra, né, é importantíssimo para ele te ajudar aí com a medicação, né? Se for o caso, ambos os profissionais podem te indicar uma intervenção, né, para uma internação, alguma coisa assim, né? Ou seja, nós temos 2 pilares, o terapêutico e o medicamentoso através de um psiquiatra. Esses são os 2 pilares para que a pessoa possa se tratar. Qualquer outro tratamento que possa agregar, acupuntura, outras coisas assim, bacana, tudo bem. Mas os 2 pilares principais são esses aí, tá? Terapia e psiquiatra através de medicação. Por falar em medicação, não sei se o Lucas e a Érica sabem, o nosso diretor Lorimar, ele é farmacêutico, inclusive um farmacêutico premiado. E você podia, Lorimar, falar pra gente um pouquinho dos efeitos da medicação, da depressão, e fala um pouquinho pra gente sobre isso. Perfeito. Isso dentro do tratamento para depressão, todos nós sabemos que a medicação, ela é muito importante. Dificilmente ela está ligada ou não ligada ao tratamento. É muito importante a medicação. Obviamente sempre com a prescrição de um médico, né? A medicação é muito importante e existe dentro da depressão um preconceito muito grande a questão de antidepressivos. Vai viciar, não vou tomar, né? Então eu queria só colocar alguns pontos para que as pessoas entendam assim. Primeiro, o antidepressivo ele tem um efeito e esse efeito ele demora para reagir. E esse efeito ele pode durar aí em torno de 3 semanas, muitas vezes 4 semanas. E aí o que acontece? O paciente vai, o médico prescreve um antidepressivo, ele começa a tomar aquele antidepressivo e na primeira semana não tem um efeito, né? E vem os efeitos colaterais, às vezes boca seca, constipação, tontura, enjoo. Então o paciente ele tem uma impressão que a medicação não está fazendo efeito, não está fazendo bem para ele, está fazendo mal por causa dos efeitos colaterais. E aí a pessoa desiste. Então é muito importante que os médicos, além de prescrever, orientar bem o paciente que as medicações ela tem um tempo para ser feito o efeito desejado, né? Então uma outra observação que eu gostaria de colocar, que
O médico, às vezes, ele coloca o antidepressivo, ele coloca ali um tratamento a longo prazo. Às vezes a pessoa vai tomar um medicamento por muito mais de 6 meses, né? E aí o que acontece? Após uma certa fase, o paciente ele já se sentiu bem, houve aí uma melhora, né, do quadro da depressão, ele se sente bem devido à estabilização da medicação, só que essa medicação ela tem que continuar, né? E aí o paciente ele pega e para, do nada. Não façam isso, né? Porque isso pode ter um efeito rebote no quadro da depressão e o paciente vai se sentir pior ainda. Então, nunca pare o antidepressivo sem orientação do seu médico. Então, o médico que vai dizer o momento certo de parar de tomar essa medicação e, obviamente, o médico ele vai, muitas vezes, a pessoa ela toma uma dosagem alta dessa miligrama, ele vem pela metade, né? E assim por diante, porém sempre a critério do médico. Não pare um remédio de uma vez só. Muitas pessoas fazem isso, passam com o seu médico em consultas, já se sente bem porque houve aí uma remissão do quadro e para, e aí às vezes essa depressão volta pior, né? Porque o efeito rebote do quadro depressivo é pior. Então, não parem de tomar a medicação, tá certo? Então, ele vai ter que passar pelo desconforto da adaptação. Exato. Até ter o efeito pleno. Até ter o efeito E pleno. depois que ele tiver o efeito pleno, que ele estiver bem, não é porque ele está bem que ele pode parar. Exato. Correto? Corretíssimo. E Então, é isso que as tá pessoas aí a fazem, dica né? para vocês, É isso pessoal. aí, tá? Então, eu acho que a gente encerrou as Opa, perguntas dos peraí. internautas. Mas e as dicas? Eu fiquei aqui, né? Não, cadê as dicas que ele prometeu? Eles falaram das dicas, ficaram Eu tô aqui. aqui Não. esperando aqui, ansioso aqui. E as dicas? Agora chegou os momentos das dicas dos nossos especialistas. Vamos explorá-los, né? Para que vocês deem as dicas pro pessoal de casa, né? Para o vídeo não ficar muito longo, a gente parou um pouco. Teve muitas perguntas, né, dos internautas, perguntas nos e-mails, mas também para o vídeo não ficar muito longo. Chegou o momento para que a gente possa, Finalmente. né, dar as dicas, né? Então, eu acho que podemos começar. Priscila, quer dar alguma dica? Bom, claro, tratamento medicamentoso, psicoterapia é a base do tratamento, né? Mas tem algumas coisinhas, né, que a gente pode colocar em prática para melhorar o nosso dia a dia e tentar sair desse quadro. A primeira delas é criar uma rotina, né? Principalmente agora que a gente está nessa pandemia, a gente, né, tá ficando em casa, não tem muito horário, então assim, é essencial ter uma rotina, né? Então você levanta de manhã, faz lá uma agenda para você, de tal a tal hora eu vou estudar, de tal a tal hora eu vou almoçar, né? Planeja todo o seu dia, tenta cumprir, mesmo que você não tenha vontade, se force a isso, né? Se for preciso, pede ajuda de alguém, né? Para fazer, para montar essa rotina e para executar também. Tem que se manter produtivo e ocupado. Por ser psicanalista, eu vou fazer uma pergunta. A minha dica é uma pergunta que acho que vai ajudar bastante. Que tal desistir de ser a pessoa que você sempre idealizou ser? Né? Porque isso é uma coisa que deprime. Né? As pessoas ficam idealizando ser alguém e acabam se frustrando. Né? Tanto é que, até anotei aqui, isso te fez bem até agora? Né? Você conseguiu ser quem você idealizou ser? Você atingiu essa idealização? Né? E a que preço? Né? Qual foi o preço que você pagou por essa idealização? Acho que está na hora de rever esse conceito de tentar idealizar ser alguém que você não é. Tanto é que eu fiz a pergunta para o Lucas, você foi você mesmo lá na fazenda? E ele disse, eu fui eu mesmo, eu não personifiquei. Então, minha dica, não idealize, vou quebrar minha promessa aqui, não idealize ser alguém que você não é, tá? Boa. Mais alguma, Priscila? Bom, uma das que eu assim considero mais importante é exercitar a gratidão, né? Então, à noite, né, quando você vai deitar, faz uma lista, né, das coisas que você foi grato naquele dia. Coisas pequenas, né? Sei lá, eu me alimentei bem, eu tenho um lugar para dormir, ou eu conversei com a minha mãe. Coisas que, nossa, hoje fez um dia lindo de sol, né? Então, exercitar a gratidão. Mesmo que a pessoa deprimida não consiga enxergar, né, fatos positivos no dia dela, só o fato de você fazer essa pergunta para ela já vai mudar as conexões cerebrais dela. Né? Só se você perguntar o que houve de positivo no seu dia, né? Isso já muda,
na cabeça dela e ela já começa a treinar a pensar de uma forma Então diferente. é a forma de abordagem, né? Você chegar comparando, é você chegar perguntando, né? Sim. O que é a coisa boa pra pessoa falar o que é Sim. bom, né? Porque ela, às vezes você falando, você para pra pensar. Exatamente. Fala, nossa, puxar, né? tirar isso da Essa pessoa. situação de agradecimento, todo dia eu faço à noite, que é muito legal, é muito bacana essa intimidade que eu tenho com Deus, porque assim, cara, hoje a gente pode agradecer de vários... Ainda mais gente que mora em São Paulo. Eu agradeço a Deus porque eu não sou assaltado na rua, eu agradeço a Deus porque eu não sofro acidente de alguma forma, seja de atropelamento, qualquer outra situação. Eu agradeço a Deus pela saúde, por não ter pego esse corona, ou por estar bem, e principalmente por viver, né? Eu Sim. agradeço por não ter morrido. Então, essas 4 coisas eu sempre agradeço todo dia antes de dormir. Saúde. Isso ajuda demais a gente a se ficar, ao invés de reclamar. Porque não você sei vai o quê. trabalhando sentimentos positivos, Exato. né? Certo. Exatamente. Glaucio, mais uma dica? Mais uma dica. Lembrando que essas dicas a gente está dando para quem possa estar com depressão ou conhecer alguém, né? Tente fazer aquilo que você consegue fazer no seu dia, né? Não por imposição de alguém, porque alguém está tentando, está te forçando. Faça aquilo que você consegue fazer e pronto. Se hoje eu conseguir tomar banho, se hoje eu conseguir ir daqui até ali e pronto, né? Se isso foi o que eu consegui fazer, né? Tá ótimo. Faça aquilo que você consegue fazer. Isso é importante. Não Se cobre. não assim violar os seus limites, não violar o seu estado emocional que já está, né, um caco. Para quem está em depressão já não tem mais emocional. Então não se viole, não se maltrate, né? Faça aquilo que você dá conta de fazer. A gente tem um paciente, um caso grave de depressão que nós estamos tratando aqui, ele começou o tratamento dele com uma meta. Olha, a minha meta vai ser tomar banho, né? Nós tivemos esse caso e isso foi o que ele conseguiu fazer, né? Conseguiu, olha, isso eu consigo, né? Ele partiu disso. Então faça aquilo que você consegue fazer. Esse é o seu melhor, isso é o que você consegue, tá maravilhoso. Você não precisa fazer nada para agradar o seu pai, para agradar a sua mãe, para agradar ninguém. Faça aquilo que dê o passo que a sua perna consegue dar. Perfeito. Tá? Tá ótimo. Mais alguma dica? Bom, como a gente falou aqui, né, tem uma predominância dos pensamentos negativos, né? E não adianta, né, a gente tentar exterminar esses pensamentos, né? Então, a melhor forma é contra-atacar esses pensamentos negativos, ou seja, a gente pode fazer uma lista, né? Por exemplo, vem um pensamento, eu não mereço, não mereço meu namorado. Então você faz uma lista, do lado você escreve, eu mereço meu namorado sim, né? Então, contra-atacar esses pensamentos, né? Sempre colocar o contrário dele nessa lista e ficar visível ali, né? Escrever e ter visível. Isso vai auxiliar bastante também. Para combater esses pensamentos. Exatamente. Aí, né? Mais alguma dica, Glaucio? Tenho. Eu sempre digo isso para os meus pacientes, principalmente aqueles que estão vivendo momentos difíceis, aqueles que têm o transtorno da depressão, que é o seguinte: a gente lida com o que a vida nos apresenta. Simples assim. A gente lida com o que a vida nos apresenta. A vida me apresentou X, eu vou lidar com X. A vida me apresentou um momento bacana, eu vou lidar com um momento bacana. A vida me apresentou um momento triste, doloroso, eu vou lidar com um momento doloroso. A vida me apresentou um luto, a perda de alguém, eu vou lidar com essa perda de alguém. A gente lida com o que a vida nos apresenta. Isso é importante. Tomar cuidado para não ficar tentando lidar com coisas que não é a vida que está me apresentando, sou eu que estou criando. Ou estou pegando emprestado da vida de outrem, né? Eu tenho que lidar com o que a minha vida me apresenta. E hoje também, para o vídeo não ficar muito extenso, né, a gente vai encerrar, né, agradecer a presença de vocês, né, pelo carinho, né, por dividir com a gente essas experiências.
agradecer demais aos nossos especialistas, né? E dizer que quem está em casa, se identificar ou precisar de ajuda, aqui no link abaixo do nosso canal, você vai, através do link, tentar contactar nossos profissionais via online, para que eles possam tirar dúvidas, dar também orientações. Nós estamos aí à disposição de vocês. Mais uma vez, quem não se inscreveu no nosso canal, fique à vontade para se inscrever. E também aqui, debaixo do link, tem todos os canais das nossas redes sociais, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Tá ok? Então, mais uma vez, agradeço a vocês a presença. Obrigado, eu. Obrigado, Érica. Obrigado, Lucas. Obrigada. E muito obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.